1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 17 a 20. Quero falar um pouco hoje sobre a igreja. Quero aproveitar esse tempo tão precioso para a gente rever alguns pontos sobre a natureza e o propósito da igreja de Cristo, para evitar confusões a respeito da igreja, que hoje, infelizmente, a nossa sociedade tem nutrido algum tipo de confusão com respeito à igreja de Cristo, e é sempre bom a gente relembrar essas coisas. Capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a partir do verso 17, a gente sabe um pouco da história dessa igreja. Lá em Atos 17, o apóstolo Paulo evangeliza a capital da Macedônia, Tessalônica, e ele fica lá por apenas 3 semanas, e um grupo de judeus se levanta para persegui-lo, e se os irmãos lá que foram com ele não retirassem Paulo da cidade, ele seria linchado. E ele então sai às pressas de Tessalônica, vai para Bereia, e depois ele vai para Atenas. Depois de Atenas, Atos 18, ele vai para Corinto. Então Paulo saiu de uma forma meio atabalhoada dessa igreja e dessa cidade, razão pela qual ele escreve essa carta, enaltecendo essa igreja, dizendo que essa igreja se tornou modelo de todos os crentes da Macedônia. Coisa impressionante. E nesse bloco que eu quero ler, vocês vão ver Paulo se justificando do porquê que ele ainda não retornou à igreja, e também do porquê ele teve que sair às pressas da igreja. Olha só, capítulo 2, versículo 17 diz assim: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém no coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Veja que Paulo nutre no coração, primeiro, o amor grande por aquela igreja, embora ele tenha tido que sair de lá às pressas. E mais do que nunca ele mostra nesse versículo o empenho e o desejo, através de palavras no grego muito fortes, diligentemente, com grande desejo, o apóstolo Paulo quer retornar para ver os irmãos. Versículo 18: Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Paulo explica aos crentes que eles não foram abandonados, mas foram impedidos de que Paulo visitasse essa igreja de novo. Paulo fala que a atribuição pela qual ele não pôde visitar a igreja, ele cita aí que Satanás barrou o caminho. Nós não sabemos o que aconteceu, nós não sabemos qual a razão do porquê Paulo, querendo diligentemente ver os irmãos de Tessalônica, ele não pôde. A Bíblia não fala sobre isso, mas deve ter sido alguma coisa muito séria, muito grave, que o impediu de gozar da comunhão benfazeja dos irmãos de Tessalônica. E aí no versículo 19, ele reitera o que é a igreja para ele, a importância que a igreja tem para o apóstolo Paulo. Ele diz assim: Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Veja que o apóstolo Paulo usa 3 adjetivos aqui para mostrar o quão Paulo ele amava a igreja de Jesus. Primeiro, verso 19, ele diz: quem é a nossa esperança? Veja que o apóstolo Paulo diz que a igreja de Cristo é a esperança que existe nessa terra, dada a importância da igreja, fundada por Cristo e preservada por Ele até hoje para a glória de Deus. Segundo, Paulo diz: ou alegria. É claro que a igreja não é perfeita, porque ela não é feita de pessoas perfeitas. É claro que toda igreja tem problemas, percalços, lutas, porque afinal de contas é uma comunidade de pecadores, perdoados pelo sangue do Cordeiro, mas que ainda continuam a pecar. E muitas vezes, irmãos, comunidade perfeita só vai existir quando Jesus nos convidar para ir para o 2º andar, como diz o pastor Jeremias. Enquanto nós estivermos aqui, por minha causa, essa igreja não será perfeita, porque nós somos imperfeitos. E o apóstolo Paulo mesmo assim diz: vocês são a minha alegria. Isso é uma bênção muito grande, saber que para o apóstolo Paulo,
a despeito das lutas que ele enfrentava com todas as igrejas que ele mesmo fundou, inclusive descritas nas suas cartas, a igreja continuava a ser uma fonte de alegria. Tem muita gente hoje decepcionada com a igreja. Tem muita gente hoje que a igreja deixou de ser uma fonte de alegria porque teve algum reveses com alguém dentro da igreja. Eu vou dizer uma coisa para você: você está cometendo um grave equívoco. Porque em qualquer lugar que tenha ajuntamento humano, seja crente ou não, você vai encontrar dificuldades ou não. É só dar uma olhada na sua família. Dá uma olhadinha na sua família e vê se está tudo nos trinques lá. Dá uma olhadinha na sua casa e vê se está tudo perfeito. Engraçado, mas você continua a amá-los, não continua? Você continua a se importar com eles, não continua? Você continua a entender que eles são uma fonte da sua alegria, não continua? Então por que será as pessoas hoje, quando se decepcionam umas com as outras na igreja, começam a tomar raiva da igreja? Pensa em sair da igreja, em trocar de igreja. Se essa igreja não supre aquilo que ela deseja, como se o centro da igreja, o centro do curso fosse você. Mas o apóstolo Paulo, a despeito, irmãos, das dores, das lutas, dos problemas sérios que ele enfrentou nas igrejas, razão das suas cartas, né? Eu louvo a Deus, irmãos. A gente tem que entender que são nos percalços humanos, nas fraquezas humanas, nas debilidades humanas, que o tratamento de Deus se torna eficaz em nós. Você já pensou que se você fosse uma pessoa perfeita, você não tinha assistência do Espírito Santo? Se você fosse alguém perfeito, o trabalho do Espírito de Deus na sua vida para te santificar não seria necessário. Seria uma vida tão sem graça, né? Entregues a nós mesmos, a nossa suprema superioridade. Mas graças a Deus, irmãos, que a gente reconhece que nós erramos, nós falhamos, mas nós temos um Deus maravilhoso que nos perdoa, e nós temos o corpo de Cristo, que também é um corpo cheio de graça e de perdão. Veja que Paulo chama a igreja, em primeiro lugar, da sua esperança. Sua esperança. Segundo, ele diz que a igreja é sua alegria. Que coisa bênção, irmãos. Eu estou vendo a Sandra ali dizer que ela morou aqui, né? Literalmente, Sandra, morou aqui, num barracãozinho aqui atrás. Morou na igreja. Olha que coisa linda. Tem gente que vai falar assim: Deus me livre. Não vai? Deus me livre de morar na igreja. Eu morei e moro perto da igreja, sempre. E graças a Deus que morar perto da igreja é uma bênção. Para vocês terem uma ideia, quando eu pastoreei a Betel, eu morava na frente quase da igreja. Os membros da igreja tinham a chave do meu portão. Eles entravam na minha casa e às vezes eu chegava lá, tinha gente lá. É, irmãos, por quê? Porque se a alegria para Paulo era a igreja, eu acho que para todo líder e todo cristão, a igreja deveria ser uma fonte de alegria e não uma fonte de luto, de tristeza e de decepção, a despeito de todos os problemas que de repente a gente enfrenta na igreja, aqui e ali, por causa do nosso pecado, em última instância. E terceiro, olha o que Paulo fala: ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor em sua vinda, não sois vós? Veja, irmãos, que o apóstolo Paulo elenca aqui 3 atributos muito valiosos a respeito da igreja. A igreja é sua esperança, a igreja é sua alegria, a igreja é sua coroa. Coroa tem ideia da recompensa, né? Pastor, qual é a recompensa do ministério de Paulo? A igreja. É isso que Paulo está dizendo. Vocês são a minha recompensa. Vocês são o meu prêmio. Vocês são aqueles que eu vou colher na eternidade por causa do trabalho do Espírito Santo em mim. Ele mesmo chega a dizer certa feita que ele trabalhou mais do que todos os outros. Mas aí ele termina dizendo: mas não eu, e sim a graça de Deus em mim. E aí no versículo 20 ele reitera o que ele disse, termina dizendo assim: sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Irmãos, a glória do apóstolo Paulo era a igreja, porque é através da igreja que Cristo se manifesta, que o Espírito habita, sabia? O Espírito Santo não habita no incrédulo, o Espírito Santo não está no mundo, o Espírito Santo habita na igreja. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz: vós sois o templo do
Espírito Santo. É por isso que Paulo diz que a igreja é a glória dele. Por quê? Porque é na igreja, irmãos, que Jesus anda no meio dos seus candeeiros. É através da igreja, querido, que a gente vê a glória de Deus acontecer. E o apóstolo Paulo, então, nos auxilia a ter uma visão muito bonita do que é a igreja de Cristo. Mas, pastor, o que a igreja de Cristo não é? Eu acho que é sempre bom a gente fazer esse contraponto, por causa das confusões que existem hoje e continuam a haver, talvez por falta de uma eclesiologia mais madura e mais centrada na Bíblia. Pastor, o que a igreja de Cristo não é? Para daqui a pouco a gente dizer o que ela é. Eu, irmãos, entendo que, em primeiro lugar, a igreja de Jesus não é uma empresa. Embora a igreja de Jesus tenha organização, né, Roberto? Prestação de conta. Embora a igreja de Cristo tenha CNPJ, pelo menos a IPB, estou falando da IPB. A igreja de Cristo tem uma liderança, a igreja de Cristo tem departamentos ou ministérios, a igreja de Cristo serve um propósito, a igreja de Cristo tem planejamento. Tudo bem, isso tudo também tem numa empresa, né? Mas a igreja de Cristo não é uma empresa. Sabe por quê? Porque a empresa visa lucro. E a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo, irmãos, existe para a glória de Deus, amém? A igreja de Cristo existe para celebrar e para louvar o nome do Senhor em toda a terra. O alvo da igreja de Cristo é diferente do alvo de uma empresa. Os donos de empresas aqui no nosso meio estão certinhos. A empresa existe em última instância para obter lucro. Por quê? Porque se ela não obtém lucro, ela vai fazer o quê? Fechar. É por isso, irmãos, que a igreja não é uma empresa. A igreja, ela existe para a glória de Deus. E muitas vezes ela sofre prejuízo para que Deus seja glorificado. E ela continua a existir mesmo assim. Amém? A igreja também, irmãos, não é um partido político. O século XX, ele é marcado por uma falta de sensibilidade para com alguns líderes religiosos que de alguma forma quiseram amalgamar a igreja com a política, e principalmente com partidos políticos. Isso é um grande perigo, irmãos, porque a igreja não é partido político. Embora a igreja defenda uma verdade, embora a igreja detenha a proclamação de uma verdade. Agora, irmãos, o partido político, ele defende uma ideologia, e uma ideologia humana. Uma ideologia que é puramente filosófica, que vem de bases filosóficas. E de repente eles fazem um partido para mostrar a sua ideologia, seja ela socialista, capitalista, de qualquer viés que for, mas é uma ideologia. Irmãos, vamos tomar cuidado, a igreja não é partido político. Eu não estou dizendo que o cristão não deva e não possa se envolver na política. Aliás, deve se envolver. Mas eu estou querendo dizer que a igreja, como instituição, como associação e organismo de Deus, ela não pode tomar partido para partidos, entende? Porque a natureza da igreja é diferente. A igreja não abraça ideologias humanas, a igreja abraça a verdade do Evangelho de Cristo. E a verdade do Evangelho de Cristo, ele sobrepõe a qualquer ideologia humana. Toda ideologia humana precisa do crivo do Evangelho de Cristo para aferir aquilo que a sua ideologia está dizendo. Porque se houver alguma coisa numa ideologia de um partido político que fira frontalmente a verdade das Escrituras, eu não aconselho você a filiar esse partido. Portanto, irmãos, a igreja não é um partido político. Muitas denominações do nosso país capitularam associações com partidos políticos. Inclusive, muitos pastores, continuando a pregar o evangelho nos seus púlpitos, foram candidatos a eleições eletivas no nosso país ou até ao executivo. Eu não tenho nada contra, irmãos. Vocês conhecem a minha posição, já preguei sobre isso muitas vezes, quando teve aquela polarização no Brasil com Lula e Bolsonaro. Vocês conhecem muito bem a posição do pastor Luciano, inclusive com sermões que estão na internet e coisas escritas também nas redes sociais. Mas, infelizmente, irmãos, a gente tem visto uma confusão muito grande de denominações se aliando a partidos políticos. Eu vou dizer uma coisa para você, é a derrocada completa da igreja.
A igreja perde a sua credibilidade, perde a sua voz profética, perde o seu poder de anunciar o evangelho e de confrontar o mal. Como dizia Martin Luther King, a igreja não pode e não deve ser ferramenta do Estado, porque ela é a sua consciência. E se a gente se torna ferramenta de alguma coisa, a gente perde a capacidade de ser a sua consciência. Conheci pastores que se venderam a ideologias partidárias e causaram mais mal do que bem ao evangelho. E tem causado até hoje. Porque o mundo, irmãos, é muito cruel com os crentes na política. O mundo não trata os crentes na política igual trata o não crente. Sabia disso? As pessoas não usam a mesma régua para bater em Chico e em Francisco. Não. Sempre quando algum cristão sobe para um cargo público, ele é auferido com muito mais rigor. Agora, irmãos, na minha opinião, e eu fiquei feliz com o livro que eu estou lendo do Dr. Augusto Nicodemos agora, Confissões de um Pregador, que eu ganhei do meu querido Didi. Né, Didi? Foi você que me deu aquele livro? Estou terminando de ler, viu? Que coisa preciosa. O Dr. Augustus tem um capítulo no livro dele que chama-se assim, o Pregador e a Política. Você tem que ler. Não, o livro já em si é um primor. Sabe o que ele diz? Exatamente aquilo que eu penso. Eu acho que ele copiou de mim. Estou brincando. Dr. Augusto pensa exatamente do jeito que eu penso. Ele diz o seguinte, olha, o pregador ou o pastor, o líder, ele é livre para de repente ter viés político, pensar política, porque ele é um cidadão desse mundo. Agora, se é pastor de igreja, se é líder de uma comunidade onde tem tantas pessoas diversas, se ele quiser candidatar a um cargo público, ele largue o pastorado. Ele pensa igualzinho eu penso. Se algum dia Deus me levar para a política, Deus me livre. Não que a política seja ruim, porque eu gosto de política. Quem me conhece sabe que eu gosto da boa política, porque a política é a arte do consenso, né? É a arte da organização pública. E eu já sou uma pessoa meio organizada. Se eu algum dia entrar na política, você pode ter certeza, a minha carta de demissão vai estar na mesa do meu conselho. Porque não tem jeito de conciliar político com pastor de igreja. E isso quem está falando é o Dr. Augusto Nicodemos. E eu penso exatamente como ele. Por isso, querido, vamos tomar cuidado para a gente não ser tomado de paixões muito efervescentes na área da política e começar a perseguir as pessoas que não pensam como nós. Você é livre para pensar do jeito que você quiser, desde que o Evangelho de Cristo seja a sua verdade absoluta. Amém? Terceiro lugar, irmãos, a igreja não é uma ONG. ONG é uma organização não governamental que cuida de alguma coisa numa determinada área que Deus levanta pela sua graça comum pessoas. Estou vendo a minha querida Dinalva ali, para de repente manifestar esse desejo de ajudar, seja protegendo baleia, seja dessalinizando a água do mar, seja plantando araucária no Paraná, que já foi embora há muito tempo, seja cuidando de refugiado, Afeganistão, sírio que chega em Maringá, seja recolhendo cachorrinho de rua, que eu acho a coisa mais linda do mundo, né? Essas ONGs que cuidam dos bichinhos e depois a gente adota os bichinhos. Irmãos, maravilhoso, graças a Deus pelas ONGs. As ONGs são organizações não governamentais que precisam da captação de dinheiro para poder funcionar, e elas conseguem o dinheiro do erário público, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, e da boa vontade daquelas pessoas que gostam da causa, né, Dinalva? Às vezes, olha lá, fica em pé aí, Dinalva. A Dinalva, fica em pé, meu amor. A Dinalva é uma irmã daqui da nossa igreja, missionária daqui da IPVO, que é presidente junto com o esposo dela. Cadê o coisa? O coisa, tá aí não? Junto com o Silvânio, da ONG Etnos, aqui, ó, na Gastão Vidigal. É uma ONG que trata de quê? De acolher, de ensinar, mas acima de tudo de demonstrar amor por quem? Pelos refugiados, principalmente pelas crianças. Uma ONG, olha que coisa linda. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, a igreja não é uma ONG.
Porque a ONG cuida de uma determinada área específica. A igreja, ela cuida de proclamar a palavra de Deus, que envolve muitas áreas. Envolve a criança, o jovem, o adolescente, o adulto, a família, a mulher, o homem. E a igreja não pode, irmão, se filiar, ser parceira de nenhum tipo dessas associações. Por quê? Porque possui uma natureza completamente diferente. Pastor, qual é a parceria da IPVO com a Etnos? Nenhuma. Nenhuma. Nós não somos parceiros da Etnos. A Dinalva e o Silvânio são missionários da IPVO. São parceiros do nosso Ministério de Missões e recebem por mês uma oferta. Eles recebem, e não a ONG. Está vendo, irmãos? Como é que a gente tem que tomar cuidado com isso? São eles que recebem. Eu não tenho nada a ver com a ONG Etnos. E a Dinalva está entendendo o sentido que eu estou querendo dizer. E ao mesmo tempo eu tenho tudo a ver. Quarto lugar, irmãos, a igreja não é uma associação assistencial. Não é. Embora a igreja preste assistência a tanta gente, né? Dá uma cesta básica, visita nos hospitais, compra remédio, vê e acode aqueles que estão aflitos. Enfim, a igreja tem um braço assistencial muito bonito, e principalmente a IPVO. Entra na nossa sala ali, depois daquele espaço gourmet que nós temos com aquela TV, vai lá para você ver o que o Kleber fez naquele espaço dos diáconos, fazendo prateleiras. Está bonito lá, né, Roberto? Organizado. Para quê, pastor? Para guardar o quê? Cestas básicas, que todo mês a gente entrega para mais de 30 famílias. Essa semana que passou mesmo, nós entregamos uma cesta básica para pessoas que estavam precisando de uma cesta. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, não é só cesta básica não, viu? A IPVO tem feito muito mais. A IPVO tem apoiado muito mais essa área social, porque eu creio que também é um braço muito bonito da igreja. Agora, a igreja não é associação assistencial. A igreja, irmãos, não é regida por um estatuto de associação assistencial. Associação assistencial é busca única e exclusivamente assistir os seus necessitados. A igreja não. A igreja busca prioritariamente pregar o evangelho, falar do amor de Cristo, ensinar a Bíblia. E é por isso, irmãos, que nós temos que tomar cuidado. E, em último lugar, a igreja não é um movimento para-eclesiástico. Embora os movimentos para-eclesiásticos sejam muito bem-vindos. Pastor, o que é um movimento para-eclesiástico? O nome está dizendo que anda paralelo à igreja, mas não é igreja. É quando Deus levanta alguém, por exemplo, para falar sobre maternidade redentiva. É o nome de um movimento para-eclesiástico muito bonito nos Estados Unidos. Inclusive a Tereza comprou um livro de um autor desse movimento nos Estados Unidos, que eu particularmente li e gostei muito. Ele trabalha com o quê, Claudinha? Ele trabalha com mulheres que querem ter filhos, para compreenderem que os seus filhos são herança de Deus e precisam incutir no coração dos seus filhos o evangelho. Olha que bonito. É um movimento para-eclesiástico, chama Maternity, vocês desculpem, viu, Tiago, o meu inglês? Maternity Redemption. Você quer ver um outro movimento para-eclesiástico que é aplaudido por todos nós, mas no seu nascedouro nasceu com um grupo de cristãos? A Cruz Vermelha. Quem não conhece a Cruz Vermelha? Por que você acha que a Cruz Vermelha, o nome é cruz? Porque começou com um grupo de cristãos. Para quê, pastor? Para socorrer necessitados nas guerras, nas catástrofes. Cruz Vermelha. Olha que coisa bonita, irmãos. Movimentos para-eclesiásticos que andam ao lado da igreja. Agora preste atenção uma coisa. A igreja não é um movimento para-eclesiástico. Por uma simples razão. Eles cuidam de uma causa, tem seu estatuto próprio, a sua metodologia própria, a sua forma de agir próprio, a sua prestação de conta quando tem próprio, e não tem nada a ver com a natureza e com a instituição da igreja. Por isso, irmãos, nós temos que ater e tomar cuidado. Sabe por quê? Porque hoje tem muita gente embolando essas coisas. Tem muita gente achando que a igreja é uma empresa. Tem muito líder de igreja tratando a igreja como se ela fosse uma empresa. Não, eu quero ver resultado.
Vamos tomar cuidado com isso, irmãos, porque se a gente for olhar resultado no ministério terreno de Jesus, Jesus fracassou. Fracassou. A igreja também não é um partido político. Meu querido reverendo Hamilton tem uma experiência funesta com o que a política e partidos pode fazer dentro de uma igreja. Encosta nele e pede para ele te contar. O que aconteceu quando a igreja começou a abraçar ideologias partidárias dentro da igreja? Nada contra você ser um candidato a política. A gente viu aqui o nosso querido Vitinho, né? Aquele menino é uma bênção grande. Eu louvo a Deus e que Deus levante cada dia mais jovens aqui nessa igreja que tem uma vocação política. Isso é muito bonito. Agora, a igreja não é partido político. Eu fui com o Vitinho, o Roberto é testemunho e vocês também. Eu fui com o Vitinho em vários lugares em Maringá para auxiliá-lo na campanha dele. Com aquilo que eu podia fazer. Por exemplo, eu fui com o Vitinho na Reco. Eu fui com o Vitinho na Alto Giro. Eu fui com o Vitinho em alguns lugares para distribuir um folheto. Né? Por quê? Primeiro, porque eu conheço o Vitinho. E segundo, porque eu penso que nós precisamos de jovens como o Vitinho na política. Agora, irmãos, prestem atenção. O pastor Luciano não é candidato a nada. E se você não quiser receber o meu santinho, ou pensa diferente de mim, o meu amor por você é o mesmo. Sabe por quê? Porque tem algo muito maior que nos une do que uma ideologia política. É diferente. É diferente, irmãos. A igreja não é uma ONG. Pastor Luciano prega de forma sistemática na Etno, sabia disso? Eu vou lá, irmãos, às segundas-feiras, às 9 da manhã, dá uma palavra para o corpo que trabalha na ONG. Mas a ONG não tem nada a ver com a IPVO, entende? Porque se um dia, Deus o livre e guarde, viu, Dinalvi, eu sei que lá não vai acontecer isso, porque tem vocês, que a gente descobrir alguma falcatrua em alguma ONG, ou você acha que não tem no Brasil ONG que tem falcatrua? Amanhã o nome da IPVO não esteja enlameado, porque é parceira da ONG, entende? Isso é muito sério, mas isso é muito grave. A gente querer aliar a igreja a qualquer tipo de associação, instituição humana, que a igreja não detém as rédeas do seu propósito e da sua forma de agir. É como se você julgar o boi num rio cheio de piranhas. Mais cedo ou mais tarde, irmãos, ele vai ser abocanhado por elas e vai fazer sangrar esse boi. A igreja, irmãos, ela não pode ser também uma associação assistencial, embora tenha um braço bonito da assistência, mas ela não se presta a isso a priori, e sim para pregar o evangelho do Senhor. Jesus Cristo, quando despediu dos seus discípulos em Mateus capítulo 28, a partir do verso 19, as últimas palavras dele não foi assim, quer ver? Ide por todo mundo e distribuir cesta básica. Cuide dos doentes, dê remédio para eles, assista o pobre. Não, Jesus não disse isso não. Nas últimas palavras de Jesus, ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se vocês fizerem isso, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas é claro, né? Jesus alimentou as multidões. Jesus curou o paralítico. Jesus acudiu a mulher samaritana. Jesus enxugou as lágrimas da viúva de Naim. Jesus abraçou as crianças. Jesus acolheu os pecadores penitentes. Jesus veio trazer, irmãos, essa doçura dessa vida abundante aos necessitados. Por isso, irmãos, a igreja tem um braço social muito forte, mas não é o propósito fundamental da igreja. É pregar o evangelho, é falar do amor de Cristo, é demonstrar em amor essa graça que nos foi concedida, e é mostrar essa vida de Jesus a eles. E por fim, irmãos, a igreja não pode ser confundida e não pode se aliar a nenhum movimento para-eclesiástico, porque os movimentos para-eclesiásticos têm os seus líderes, as suas metodologias, as suas formas de agir, que às vezes são diametralmente contrárias da igreja. E se a igreja se alia a um determinado tipo dessas 5 coisas, ela corre o risco de, quando acontecer alguma coisa de ruim num dessas associações humanas, a igreja naufragar junto. Deixa eu te perguntar uma coisa, você que é inteligente, por que você acha que a igreja perdurou durante tantos séculos, né?
Tem 2000 anos que a Igreja de Cristo está firme e ela vai continuar firme até o fim. Por quê? Porque todas as vezes que a igreja se aliou a uma dessas 4 coisas, foi a derrocada dessa igreja. Mas como a igreja de Cristo, como um todo, um corpo místico de Cristo, quando ela mantém firme no seu propósito, ela vai durar para sempre, até a volta de Jesus. E ela vai continuar a crescer para a glória de Deus. Amém? Interessante, irmãos, que a gente pontuou isso para a gente ter a consciência do que a igreja não é. A igreja é um organismo vivo, é uma instituição que foi nos presenteada por Cristo. É algo completamente diferente de tudo que existe nessa terra. E não fica bom, não é de bom tamanho a igreja se aliar, a igreja ser parceira em nenhuma dessas coisas que eu disse. Ela não pode ser parceira de uma empresa, ela não pode ser parceira de um partido político, ela não pode ser parceira de uma ONG, ela não pode ser parceira de qualquer associação assistencial, ela não pode ser parceira de qualquer movimento para-eclesiástico que for, por mais sadio que ele seja. Você conhece a Cruz Vermelha? Você quer ver um outro movimento para-eclesiástico que eu não sei se é do seu tempo? Quem já ouviu falar no Exército da Salvação? Quem já ouviu? E são os antigos, né? O que é o Exército da Salvação? É um movimento para-eclesiástico, irmãos, que surgiu nos Estados Unidos, de homens do exército, crentes, cristãos no exército, que eles levavam o evangelho aos seus pares e aos quartéis e às guerras, aonde que tivesse um litígio, eles levavam a sua mensagem do evangelho. Por isso que chama Exército da Salvação. Eram coronéis, cabos, sargentos, eram tenentes do exército, crentes, que levavam no meio daquele quartel e no meio de tudo que eles faziam, a salvação que é em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Agora presta atenção, irmãos, a igreja de Cristo não pode se aliar a esse movimento também, porque ele é diferente de qualquer coisa, a igreja de Cristo. Por isso, querido, eu quero terminar dizendo o seguinte: pastor, o senhor disse o que a igreja não é, mas o que a igreja é? O que a igreja é? O que ela não é, a gente já sabe. O que ela não deve propor, a gente já sabe. Mas o que ela é? E eu quero elencar aqui, irmãos, 3 respostas rápidas, que eu já falei sobre isso aqui, mas eu acho que o momento é oportuno para a gente falar novamente. Pastor, o que a igreja é? Primeiro, a igreja, irmãos, ela é o propósito fundamental de Deus nessa terra. Pastor, o que Deus quer nessa terra? Deus quer alcançar os seus eleitos. O que Deus quer nessa terra? Deus quer constituir para si um povo. Pastor, o que Deus quer nessa terra? Quer que a sua igreja seja cada vez mais alcançada e preservada para aquele dia glorioso quando Ele voltar e a sua igreja vai reinar com Ele. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que lá em Gênesis tem 2 capítulos, um pós o outro, que um é o contrário do outro, e mostra muito bem o propósito de Deus na terra. Gênesis 11 e Gênesis 12. Não precisa abrir, não. Gênesis 11 é a narrativa da Torre de Babel. Conhece? O que está escrito lá? Os homens quiseram construir uma torre, um monumento, e tornar célebre o nosso nome. Isso é o propósito dos homens. Construir monumentos. Os homens gostam de construir coisas e imprimir a sua glória neles. Gênesis 11. Mas por que será que o chamado de Abraão está em Gênesis 12? Porque o propósito de Deus não é construir monumento, é chamar um povo para si. Em ti eu farei uma grande nação. Está vendo, querido? Deus não está querendo construir ponte. Deus não está querendo construir monumento. Deus, desde a antiguidade, Ele quer chamar para si um povo que o adore em espírito e em verdade. Portanto, meu irmão, nada contra. Se você é um homem que erige grandes coisas, isso é muito bom, isso é muito bonito. É um legado que você deixa para a posteridade. A gente está dizendo que um dos sonhos do pastor Luciano e do conselho da igreja é deixar para gerações futuras de Maringá uma igreja bem pungente, mas uma escola, para que os seus filhos, netos e bisnetos possam amanhã estudar com base na palavra de Deus. Isso é um sonho que eu tenho. Mas isso é um monumento, está vendo?
É um monumento de homens. Esse não é o propósito de Deus na terra. O propósito de Deus na terra vai muito além do que isso, irmãos. O propósito de Deus na terra é para regimentar para si um povo. E esse povo se chama a minha igreja. Lembra da resposta de Jesus aos seus discípulos, a pergunta que ele fez: o que o povo diz ser o Filho do Homem? Quando Pedro acerta na veia, ele diz assim: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, durante todo o período da revelação de Deus ao homem, Deus tem um propósito só. Qual é? Chamar para si o seu povo. Esse é o propósito de Deus na terra. Por isso, irmãos, a gente precisa saber o que a igreja é. Ela é o propósito fundamental de Deus nessa terra. Deus quer encontrar os seus eleitos através do seu testemunho e da pregação da palavra de Deus. Por isso, meu querido, abre a boca. Fala do amor de Cristo. Testemunhe esse amor com a sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado e o propósito do Senhor seja cada dia mais concretizado nessa terra até o dia de Jesus voltar. Pastor, qual o segundo? O que a igreja é, afinal de contas? Em segundo lugar, irmãos, a igreja é a despenseira do verdadeiro alimento na terra. A igreja é aquele grande freezer, aquela grande geladeira, aquela grande despensa, que quando você abre, ela contém o mais sublime, o mais verdadeiro e o mais importante alimento que tem na terra. Qual é? A palavra de Deus. Jesus, quando foi assaltado pelo diabo em Mateus 4, antes dele iniciar efetivamente o seu ministério terreno e ter um embate com o diabo e vencer, aonde o povo de Israel capitulou, a Bíblia diz que depois de 40 dias ele teve fome. E o diabo chegou perto dele e falou assim: está vendo essas pedras? Elas se parecem muito com pão, né? E parece mesmo. Quem foi lá comigo viu em loco como é que as pedras dos desertos da Palestina parecem aquele pão chatinho. Aí o diabo falou assim: está vendo esse pão aí? Está vendo essas pedras? Faça com que essas pedras se transformem em pães para você comer. Qual foi a resposta de Jesus? Não ouvistes o que foi dito? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja, querido, que Jesus está dizendo o seguinte: tem algo muito mais sublime, muito mais importante, muito mais eficaz do que um pão terreno. É o pão celestial. E pão ali foi um trocadilho tão bonito usado por Jesus com aquilo que o diabo diz, porque no tempo de Jesus, a Torá, a palavra de Deus, antes dos evangelhos serem escritos, era chamada de pão. O pão era a Bíblia. E aí Jesus disse assim: não só de pão físico vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo o seguinte: olha, esse pão aí, se você comer ele, você vai voltar a ter fome. Mas o pão que você beber, a palavra de Deus e o Filho encarnado, você nunca mais terá fome. Veja, querido, que a igreja é a despenseira desse verdadeiro alimento. É por isso que a gente não pode se filiar a nenhum partido, a nenhuma empresa, a nenhuma ONG, a nenhum movimento para-eclesiástico, porque a função da igreja, irmãos, é pregar o Evangelho. Interessante que Jesus multiplicou pães e peixes 2 vezes. Uma, 7.000 sobrou 7 cestos. O outro sobrou 12 cestos. São 2 ocasiões diferentes. Mas a primeira ocasião onde ele fez essa multiplicação de pães, lá em Lucas 9:13, tem um fato muito interessante. A Bíblia diz que a multidão ouviu Jesus o dia inteiro. Eu estou terminando. E no final do dia o povo estava cansado e faminto. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram: mestre, o povo está cansado, o povo está te seguindo o dia inteiro. Faz o seguinte, despede as multidões para que eles possam ir nas vilas, nos povoados e comprar um negócio para comer. Aí, irmãos, Jesus dá uma ordem para eles que a priori a gente não entende, mas depois que a gente estuda o texto, e vocês já ouviram isso da minha boca aqui de púlpito, Jesus dá uma ordem para eles que parece absurdo. O que ele diz para eles? Conhece o texto? Dai-lhes vós mesmos de comer. Não parece uma coisa meio esdrúxula, meio impossível? Por que Jesus manda um grupo de discípulos que não tem nada, sabem que não tem nada, eles darem de comer ao povo?
Porque Jesus, irmãos, na verdade está anunciando muito mais do que um milagre que ele ia fazer daqui a pouco. Ele está anunciando a missão da igreja. Qual é? Distribuir o pão. Está vendo? Distribuir o pão. Quem vai dar de comer ao mundo faminto? A igreja. A igreja, irmãos. Quando Jesus diz, dai-lhes vós mesmos de comer, o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês têm o pão vivo que desceu do céu com vocês. E a missão de vocês agora, dar a esse povo faminto o pão. Mas o interessante, irmãos, que tem coisa muito mais importante do que isso que Jesus delegou à igreja. Pastor, quem é que tem a autoridade, o poder e a missão de pregar o evangelho? A igreja. A igreja. Jesus delegou isso à igreja. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ele falou isso para quem? Para os discípulos. Somos nós, irmãos. A igreja é essa despenseira maravilhosa. É por isso que do púlpito de uma igreja, e eu não falo da IPB, eu falo de qualquer igreja de denominação séria que segue o evangelho, tem que pregar a Bíblia, irmãos, o evangelho. Não pode se capitular metodologias e coisas humanas mirabolantes para atrair o coração de quem quer que seja. O que atrai, irmãos, é a cruz de Cristo. Amém? Jesus mesmo, irmãos, no Evangelho de João diz assim: quando eu for levantado dessa terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Sabe o que significa isso, irmãos? A fonte de atração do homem é a cruz. Mas hoje, irmãos, hoje a gente precisa de todo um aparato tecnológico e metodológico para atrair as pessoas. Parece que o Evangelho não basta. Parece que a beleza, a simplicidade e a fraqueza de Deus que Paulo fala aos Coríntios, e que ao mesmo tempo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, que é a cruz de Jesus, não tem bastado mais. E a gente se esquece, irmãos, que foi delegada à igreja a sublime missão que nenhuma outra associação humana foi. O quê? Pregar o evangelho da graça de Deus. Distribuir o pão. Dar de comer ao faminto. Dessedentar aquele que está seco, com a mensagem rica, sublime, com a virtude maravilhosa do perdão, da transformação de vida, da palavra de Deus. Pastor, o que a igreja é? É a dispenseira desse alimento. Ela que detém, irmãos, a autoridade e a missão sublime de compartilhar e de pregar e de ensinar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? E por fim, pastor, o que a igreja é? Vamos recapitular? Primeiro, ele é o propósito fundamental de Deus na terra. Deus arregimenta para si mesmo um povo que o adore em espírito e em verdade. O que significa esse texto, pastor? Que Jesus diz para a mulher samaritana, que o adore por meio de Cristo. É isso que o texto quer dizer. Quando nós adoramos a Deus, tendo por mediador Jesus, a nossa adoração é genuína e aceita. É isso que Jesus está querendo dizer. Portanto, querido, Deus arregimenta para si os verdadeiros adoradores. Olha que bonito. Ele está escolhendo para si um povo. Segundo, a igreja, ela é a despenseira do verdadeiro alimento na terra. Jesus disse isso quando ele encontrou seus discípulos em João 6. O verdadeiro pão, quem dá, é o meu Pai. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que come da minha carne, nunca mais terá fome. Sabe o que significa isso, irmãos? Deus deu essa graça de compartilhar esse pão vivo que é Cristo com a igreja. O que você está fazendo com a sua vida, meu irmão? O que você está fazendo da sua vida, você que é um cristão? Construindo monumentos? Pode ser muito louvável diante dos homens, mas Deus espera que você seja dele um cooperador, como diz o apóstolo Paulo, e coopere na missão que foi dada a você, que é chamar para si, para Deus, um povo que o adore em espírito e em verdade. Pastor, o que a igreja é? Em último lugar, eu acho que esse é muito lindo. A igreja é a manifestação do amor de Deus na terra, ou pelo menos deveria ser, né? Amor que foi encarnado não nas páginas de um livro,
Sim, aqui ele foi revelado, mas um amor que foi encarnado numa pessoa, no Filho de Deus. É por isso que o Evangelho de João, na primeira epístola de João, João diz que Deus é amor. Ele viu isso em quem? Em Jesus. Jesus encarnou, irmãos, o que é o amor? E a Bíblia diz que ele amou os seus que estavam no mundo, amando-os até o fim. Invencível, humilde, que vence todas as barreiras, incondicional, e que vai nos amar até o fim, porque isso é uma virtude máxima do caráter de Deus, que é o amor. E depois que Jesus encarnou esse amor, ao ponto do apóstolo Paulo em Romanos 5 dizer que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida por aqueles que são pecadores. O apóstolo Paulo entende, irmãos, essa grandeza, porque isso aconteceu na vida dele. Ele era um odioso perseguidor do caminho. Ele ia arrastando os cristãos pelos cabelos com carta do Sinédrio para levá-los presos. Ele viveu, irmãos, essa experiência terrível de perseguir a igreja, mas quando ele foi encontrado, irmãos, na estrada de Damasco, respirando ameaças contra os cristãos, ele compreendeu quem ele era, e ele disse que ele era o maior de todos os pecadores. E aí ele compreendeu a graça, essa graça, irmãos, que não cobra débitos nem créditos, essa graça que foi depositada nas costas e nos vergões do Filho de Deus naquela cruz, e foi derramada sobre todo aquele que nele crê. Essa graça que não exige, irmãos, de nós nada em troca, apenas o assentimento, a conversão genuína no coração, o arrependimento dos pecados e a apropriação dessa bendita salvação e redenção que há em Cristo Jesus. Tudo isso, irmãos, marcou o coração do apóstolo Paulo, ao ponto dele dizer: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida em resgate daqueles que não merecem. Mas foi o que Jesus fez por ele, foi o que Jesus fez por nós. O amor encarnou-se aonde, pastor? Na cruz. Você quer ver o amor? Olhe para a cruz. Você quer descobrir o amor? Olhe para a cruz. E de repente, irmãos, como se isso não bastasse, essa demonstração máxima de amor, esse amor demonstrado em gestos tão profundos, tão puros, tão descompromissados com o pecador, Jesus então, ele se despe, coloca uma toalha e passa a lavar os pés dos seus discípulos. Ninguém entende, ninguém compreende. Alguns dizem: de jeito nenhum que o Senhor vai me lavar. Mas ele vai, irmãos, e lava os pés de todos eles. Ele lava os pés de Judas, para daqui a pouco ele dizer para esse mesmo homem: o que você tiver que fazer, faça-o depressa. Mas ele lava os pés. Ele fala com Judas algo, e com todos os seus discípulos, no final, quando ele se veste de novo, e pergunta aos seus discípulos: vocês compreenderam o que eu fiz com vocês? E no final desse diálogo maravilhoso, está lá em João 13, depois você leia e eu termino. Jesus então inaugura um novo mandamento. Eu costumo dizer que nós não temos 10 mandamentos, nós temos 11, sabia? João 13, 34, novo mandamento vos dou. Então é novo. Está vendo? Então é novo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E vocês viram esse amor. Vocês participaram desse amor. Vocês foram tocados por esse amor. Esse amor alcançou vocês. E aí ele termina no capítulo 13, verso 35. Nisto vocês conhecerão, nisto o mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros.
Pastor, o que a igreja é? A igreja é a manifestação desse amor na terra. Irmãos, como as pessoas estão precisando de amor. Como o nosso mundo está vivendo um período de ira, de ódio e de desavença. Como, irmãos, a igreja pode fazer diferença numa sociedade cujas pessoas não acreditam mais no amor. O amor descompromissado, o amor que se entrega, o amor que compreende, o amor que estende a mão, o amor que ilumina, o amor que ombreia, o amor que perdoa, o amor que releva, o amor que devolve com o bem o mal feito a ele, o amor que ora pelos inimigos, o amor que bendiz aqueles que te amaldiçoam, enfim, o amor que foi encarnado na pessoa bendita de Jesus Cristo e hoje habita em você, mediante o Espírito Santo. Amém? Repete comigo assim, quer ver? O Espírito Santo habita em mim. Você sabia disso? Você sabia que o Emanuel, o Deus conosco, encontrou a sua plena resolução na vinda do Espírito Santo habitando com você? Portanto, querido, é muito bom a gente saber dessas coisas, mas melhor ainda é a gente vivê-las. Portanto, olha, cuidado, não confunda a igreja com nenhuma outra associação humana nessa terra e nem busque meios de alguma forma, a igreja se aliar a eles. Porque quem vai ter um prejuízo grande amanhã é a igreja de Cristo. Porque ela pode ser objeto de um mau testemunho por causa de alguma associação indevida que existe por aí, trazendo prejuízos para a igreja. E ame a igreja, que a igreja seja a sua alegria, que ela seja a sua esperança, que ela seja a sua coroa, que ela seja a nossa recompensa. E se porventura amanhã você tiver algum problema, alguma coisa desconfortável, saiba que nós estamos aqui para te ajudar, para te abençoar, para tentar, dentro da palavra de Deus, trazer-nos a comunhão, a unidade, ao amor, que é o que Cristo espera da sua igreja. Amém? Que Deus abençoe, fique com essa palavra no seu coração, e olha, ame a igreja, interceda por ela, sirva a igreja, não queira fazer da igreja um instrumento de aliada a qualquer tipo de coisa que não é a igreja, porque isso pode causar um grande prejuízo futuro à igreja do Senhor Jesus. Amém?